dia, pessoal. Vamos começar. Só fazer o planejamento da aula de hoje. Então, os assuntos que estão programados para hoje, a gente então analisar a questão de quais que são as frequências de ressonância, né, para a energia cinética média e a energia potencial média. Lembrando que na aula passada nós determinamos então para as oscilações amortecidas forçadas para uma força externa que é periódica, né, cossenoidal, com frequência ômega, né, a gente determinou qual é que é a frequência de ressonância da amplitude. A gente mostrou que existe um fenômeno de ressonância para amplitude desde que o parâmetro de amortecimento seja menor que um determinado valor proporcional à frequência natural do oscilador. Aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento para o caso das frequências de ressonância da energia cinética e da energia potencial. Depois a gente vai analisar as potências médias, né, devido à força externa e a potência dissipada devido à força de resistência, né, a força resistiva, né, que dissipa energia mecânica, né, e depois a gente vai analisar o caso particular, onde a gente vai colocar ainda a força externa periódica, mas vai retirar o amortecimento. A gente vai analisar no final da aula oscilações forçadas sem amortecimento, né, a gente vai ver que vai ocorrer os fenômenos tanto de batimento quanto ressonância, dependendo da relação entre a frequência da força externa e a frequência natural do oscilador livre original, né? Então, vamos começar voltando então às oscilações forçadas. Aqui a gente vai estar analisando ainda o caso onde eu tenho amortecimento, então eu estou com um oscilador amortecido e mais uma força externa periódica, né? A gente mostrou que para tempos muito grandes, né, quando os tempos são muito maiores que o inverso do parâmetro de amortecimento, né? Lembrando que a solução da equação de movimento, a equação diferencial associada a esse tipo de movimento, ao oscilador forçado, né, com força periódica, tem duas soluções. Eu tenho a solução a homogênea, né? A solução homogênea, devido àquele fator supressivo exponencial, né, no tempo, para tempos muito grandes ela se apaga, então ela é uma solução transiente, né? E a solução que permanece para tempos grandes, né, que é a solução estacionária, a gente determinou na aula passada. Então, para tempos muito grandes, o movimento da partícula da oscilação forçada tem esta cara, que também é periódica, né? X de t também é periódico, onde a frequência é a frequência da força externa, né? E tem dois parâmetros que nós determinamos na aula passada, que foi a constante de fase, né, que depende das frequências, tanto do oscilador quanto da força externa, e também do parâmetro de amortecimento. E a única novidade aqui é que a amplitude, né, da solução do movimento, AD, não é constante, ela é uma função de ômega, e a gente mostrou que ela tem um máximo bem localizado e assim por diante, né? Nós mostramos na aula passada que a frequência de ressonância, onde a gente tem os picos, né, da função d de ômega, ou seja, da amplitude do oscilador forçado para tempos muito grandes. Lembrando que a expressão analítica, né, da amplitude como função de ômega tem esta cara aqui. Hoje a dependência em ômega está no denominador, né, uma forma complexa aqui de dependências de ômega zero, ômega e beta, né? A gente mostrou também na aula passada que nesta frequência de ressonância, né, o valor do pico, ou seja, o valor da amplitude no seu valor máximo, né, tem esta expressão aqui, que basicamente depende do inverso do amortecimento, né, da quantidade de amortecimento. Quanto maior o amortecimento, maior vai ser a altura do pico na função amplitude. Então aqui tem um gráfico bem esquemático, né, da função d de ômega como função de ômega, né? A gente tem o pico, e o pico ocorre na frequência de ressonância ômega R, basicamente essa diferença aqui, né? E dá para ver claramente que a frequência de ressonância da amplitude é menor que a frequência natural do oscilador, porque eu tenho uma subtração de 2 beta quadrado aqui, comparado com ômega zero quadrado. Mas a gente sabe onde está localizado o pico, a gente determinou que a partir de um determinado valor de beta eu não tenho mais picos, eu não tenho mais fenômeno da ressonância. O que a gente vai fazer agora é determinar quais são as frequências de ressonância, então, da energia cinética e da energia potencial, certo? Então, eu vou calcular primeiro o valor médio da energia cinética, sabendo que a solução estacionária para tempo muito grande é esta daqui, né? Onde a amplitude depende da frequência externa, né, da força externa. Bom, a partir da solução particular, que é a solução estacionária, a gente pode calcular então a velocidade, né? Basicamente a derivada do cosseno, né? Lembrando que o argumento depende de t também.
Então a gente vai ter menos d ômega seno da fase, da mesma fase, né, para a velocidade. Se a gente tem a velocidade, a gente consegue calcular então a energia cinética. A energia cinética é um meio da massa vezes a velocidade instantânea ao quadrado, né? Então tomamos o quadrado do x ponto. E aqui a gente tem a expressão completa da energia cinética em termos do tempo, né? Depende de seno quadrado da fase, né? A menos da amplitude d ao quadrado multiplicada por ômega 2, certo? Agora eu vou calcular a energia cinética média, lembrando que a energia cinética média é o único parâmetro, a única função que depende do tempo é a função seno, né? Então eu vou fazer uma média temporal da função seno para calcular a energia cinética média, né? Então, lembrando que a função seno ao quadrado, né, ela é uma função que varia entre 0 e 1. Então, o valor médio da função seno ao quadrado dentro de um período completo é 1 meio, né, que é a metade entre 0 e 1. E aí eu consigo calcular quanto é que vale a energia cinética média, né? Isso vai ser 1 meio multiplicado por 1 meio md quadrado ômega 2. Então aqui eu tenho 1 quarto massa d quadrado, lembrando que a d é uma função de ômega 2, né? Então nós temos aqui uma constante, basicamente, e depois a dependência em ômega direto. Então aqui eu estou só escrevendo explicitamente quanto é que é d quadrado, né? Ou seja, o quadrado desta função aqui, né? Multiplicada por ômega 2. Então, a energia cinética média depende de ômega com esta dependência aqui, né? Ômega quadrado no numerador e uma dependência em ômega quadrado, ômega na quarta, na verdade, a potência máxima é ômega na quarta, né? No denominador, certo? Então, aqui eu só estou simplificando as constantes, né? Eu tenho a energia cinética média é uma constante multiplicada por ômega 2 e uma função, né? Uma função de ômega, aí eu coloquei o denominador como uma potência aqui, né? Só para facilitar o cálculo da derivada. Então aqui está a expressão da energia cinética média, no nosso caso do oscilador forçado, onde a força externa é periódica com frequência ômega, né? Para a gente saber qual é que é a frequência de ressonância, ou seja, o pico, onde vai ocorrer a frequência ômega para a qual eu vou ter um pico na energia cinética média, eu vou fazer de novo o teste da derivada primeira, né? Então eu vou assumir que o ponto de extremo é um ponto de máximo, né? Então eu já vou assumir ponto de máximo. Então eu vou assumir que a frequência que eu obtiver, que obedece a derivada da energia cinética igual a zero, já vai ser ponto de máximo, associado ao máximo da função média de t. Né? Aqui eu estou dando o detalhamento da derivada, né? Então, basicamente é uma derivada do produto, né? Produto ômega 2 vezes essa função, né? De ômega, certo? Então, a gente sabe que é derivado do produto, eu vou derivar o primeiro, né? Que é o ômega 2, que dá a derivada 2 ômega, mantenho o segundo, que é toda essa função aqui, mantenho mantenho o primeiro, que é o ômega quadrado, e derivo o segundo, lembrando que eu estou fazendo uma derivada de uma função composta, né? Aí eu vou ter que usar a regra da cadeia, então é o menos 1, mantenho o que está no colchete, menos 1, menos 1, que dá menos 2 lá em cima na potência, e finalmente derivamos o que está dentro do colchete, né? Em ômega, explicitamente, certo? Fazemos um trabalho aqui do DNMC, porque eu tenho, são duas frações, né? Eu tenho duas frações, onde na primeira fração eu tenho o colchete embaixo, depois o colchete ao quadrado embaixo, fazemos o MMC, e vimos que o numerador, né, basta para ser zero essa derivada, basta que o numerador seja nulo, né? Depois que a gente fez as manipulações do MMC. Bom, aí a gente vai tratar qual é que são os zeros do numerador, né? Aqui eu dou o detalhamento da parte numérica, eu vejo que os termos em beta quadrado ômega vão se cancelar e vão apenas sobrar relações para as diferenças de ômega 0 quadrado menos ômega 2. Basicamente é isso aqui, depois que eu cancelei os termos em 4 beta 2 ômega 2, né? Multiplicado por 2 ômega. Bom, quando eu chego nisso, depois que eu simplifiquei o numerador, eu vejo que o que eu obtive como restante aqui do numerador, basicamente é quase um quadrado perfeito, né? Então a gente está vendo claramente que aqui eu tenho um quadrado de uma quantidade, mais duas vezes essa mesma quantidade multiplicada por outra quantidade, que é o ômega 2. Para completar o quadrado perfeito, eu precisaria ter aqui mais ômega na quarta, e eu teria um quadrado perfeito desta quantidade aqui, né? Quadrado perfeito, que é ômega 0 quadrado menos ômega 2, mais ômega 2 ao quadrado, né?
Isso dá os dois primeiros termos, e subtraio, então, o último termo que não aparece, que é o de ômega na quarta. Né? Então, eu só estou reescrevendo daqui para cá a expansão em quadrado perfeito desses dois primeiros termos aqui. E aí fica tranquilo, porque eu tenho aqui no quadrado perfeito o cancelamento dos ômega 2, né? Então eu fico, no final das contas, no numerador igual a zero, eu fico com ômega zero quadrado ao quadrado, aqui, ó, ômega zero ao quadrado, o que resta do colchete, menos ômega na quarta, que eu estou chamando de ômega 2 ao quadrado. Tá? Está claro que, então, a frequência onde eu tenho ressonância, onde a derivada da energia cinética média vai ser zero, eu vou chamar de ômega t, né, a frequência de ressonância associada à energia cinética média, né, é o próprio ômega zero. Então, se a minha força externa tiver uma frequência ômega igual à frequência natural do oscilador livre, né, sem amortecimento, eu vou ter máximo da energia cinética média, né, para o meu oscilador forçado. Agora a gente vai analisar, então a gente já determinou que a frequência de ressonância para a energia cinética média é ômega zero, que é diferente da frequência de ressonância para a amplitude, né? Para a amplitude, o D de ômega, né, a frequência de ressonância é um pouco menor, né, um pouco menor que ômega zero. Então aí tem um descompasso nas frequências de ressonância da amplitude e da energia cinética. Agora vamos calcular qual é a frequência de ressonância associada à energia potencial elástica, né? A energia potencial elástica, né, no caso do oscilador livre, é 1 meio kx ao quadrado, né, onde a posição, a gente vai utilizar a solução estacionária, né, a solução para tempos grandes, né, que dependem, a amplitude depende de ômega, né? Mas a solução estacionária é essa daqui, né, V cosseno ômega t menos sigma. Né? Então, aqui no lugar do x ao quadrado, colocamos o quadrado da solução particular, né? Que é a solução para tempos grandes. Né? Vai depender de d quadrado, né? E a cosseno ao quadrado. Para tempos muito grandes, muito grandes, essa é a expressão da energia potencial como função do tempo e da posição. Né? Eu vou calcular, como no caso anterior, com a cinética, né? Eu vou calcular a energia potencial média, né? Então, a energia potencial depende do quadrado da função cosseno, né? Se eu calcular quanto é que a energia potencial média, ela vai estar associada com a média do cosseno ao quadrado. Também, cosseno quadrado é uma função que vai de 0 a 1, né? O seu valor médio, claro, também igual ao seno ao quadrado, ela tem média 1 meio, né? Então, aqui eu tenho a expressão, né, da energia potencial média, né? É 1 meio de K multiplicado por 1 meio, que é o valor da média do cosseno quadrado, e d quadrado. Então, a energia potencial média depende da frequência externa a partir da função d quadrado. Não precisamos calcular a teste da derivada primeira, porque a função d quadrado vai ter a mesma frequência de ressonância que o próprio d, né? Ou seja, como a energia potencial média depende do quadrado de d ômega, e a gente já determinou qual é que é a frequência de pico de d, que é a frequência de ressonância da amplitude, né? A energia potencial vai ter a mesma frequência de ressonância, né? A frequência de ressonância associada aos picos na energia potencial média são as mesmas frequências de pico da amplitude, né? Da solução estacionária. Certo? Então, determinamos as 3 frequências de ressonância, né? Para a amplitude, para a energia cinética média e para a energia potencial média, né? Nos dois casos, da amplitude e na energia potencial, é a mesma frequência de ressonância, né? Que é ômega zero, né? Menos 2 beta quadrado raiz, né? E no caso da energia cinética, a gente tem igual a ômega zero, como sendo a frequência de amortecimento. Determinadas as frequências de ressonância, agora a gente vai, nessas 3 quantidades, a gente vai agora analisar como é que fica a energia mecânica, né? Como é que é a taxa de variação temporal. Lembrando que como eu estou com o oscilador amortecido, eu tenho perda de energia mecânica devido à existência de uma força resistiva. Né? Claro que parte da energia mecânica vai ser restaurada devido à força externa, né? Ela vai introduzir energia no sistema. Dependendo se eu tenho um acoplamento correto entre a dissipação de energia e a introdução novamente de energia pela força externa, pode ser que em alguns casos a minha energia mecânica média seja conservada ainda, né? E é o que a gente vai analisar agora, certo? Então, só para lembrar, a energia mecânica para o oscilador, né, é a energia cinética, escrita em termos do quadrado da velocidade, né, 1 meio
mv², e a energia potencial, que depende do quadrado da posição. Lembrando que, no nosso caso, tanto a velocidade instantânea quanto a posição são funções do tempo, e a gente sabe, no caso, para tempos muito grandes, quais são as suas expressões, né? A posição para tempo grande tem forma cossenoidal, tem forma periódica, só que a amplitude depende da ômega, né, da frequência da força externa. A velocidade, acabamos de determinar agora há pouco, né? Ela é senoidal, né, no tempo. E se eu derivasse mais uma vez, eu obteria também a aceleração, né? A aceleração, como função do tempo, é a derivada da velocidade. Então, eu vou sair de seno para cosseno, né? E mais um ômega adicional devido à derivação do argumento do seno. Então, a aceleração vale menos d ômega 2 cosseno de ômega t menos sigma. Se eu comparar a expressão da aceleração com a posição, eu vejo que as duas são proporcionais, né? Eu consigo mostrar que a aceleração pode ser escrita como sendo menos ômega² vezes a posição. As duas expressões estão conectadas, então a gente sabe aqui que, no caso, para tempo muito grande, para a solução estacionária, a aceleração da partícula é proporcional à equação horária, né? A equação para a posição, a menos de menos ômega². Né? A frequência, lembrando que ômega é a frequência da força externa. Né? Agora eu vou calcular quanto é que é a taxa de variação temporal dessa energia mecânica, né? Ou seja, o dE dt. Para isso, então, a gente vai ter que calcular, né, as derivadas daqueles dois termos, né, na expressão da energia mecânica. Lembrando que tanto x quanto x pontos são funções explícitas do tempo. Né? Então, quando eu for calcular a derivada do x ponto quadrado, isso vai dar x ponto, vai dar 2x ponto vezes x2 pontos. Né? Então, a derivada do primeiro termo aqui, da energia cinética, me dá massa x ponto, x2 pontos. Né? No segundo termo, a gente vai derivar x ao quadrado, isso é 2x, x ponto. Né? Então, a derivada da energia potencial vai dar kx, x ponto. A x ponto aparece nos dois termos, da derivada da energia mecânica relativa ao tempo. Então, fatoramos x ponto, sobra dentro do colchete aqui, dentro do parêntese, massa vezes aceleração mais kx. Né? A gente sabe que da equação de movimento, né, a gente pode reescrever esses dois termos. Né? A equação de movimento, ou seja, a segunda lei de Newton, né, para o oscilador amortecido forçado pela uma força externa periódica, né, tem esta cara aqui, né, massa vezes aceleração igual a soma das forças, onde aqui no lado esquerdo eu já coloquei a força dissipativa e a força elástica, né, do lado esquerdo, e só deixei do lado direito a força externa. Né. Então, massa vezes aceleração mais kx, que é o que aparece dentro do parêntese, é basicamente a força externa, né, mais a força dissipativa. Né. Eu passo o menos o bx para cá, bx ponto para cá, e lembrando, na aula passada, a gente mostrou, na aula retrasada, a gente derivou o oscilador amortecido, né? Menos bx ponto é a força dissipativa, né? Então, massa vezes aceleração mais kx dá a segunda lei, basicamente a soma da força externa mais a força dissipativa, né? Então, eu coloco essa informação de volta aqui na derivada de relativa ao tempo, né? Então, a gente mostra que a taxa de variação temporal da energia mecânica é a velocidade vezes a soma das forças externas e dissipativas, tá? Lembrando que a definição de potência instantânea, né? O produto escalar, velocidade escalar, produto escalar, velocidade escalar, força é potência instantânea. Então, a velocidade vezes as forças aqui são basicamente as potências instantâneas associadas a essas forças. Né? Então, x ponto vezes a força externa nada mais é que a potência externa, né? A potência devido à força externa. O que é potência instantânea, né? É a energia por unidade de tempo que está entrando no sistema devido à força externa. Né? O segundo termo, que é velocidade vezes força dissipativa, é a potência dissipada, né? Devido ao amortecimento, a gente está convertendo energia mecânica em energia não mecânica, né? Calor, som, etc. Né? E eu tenho uma potência associada a essa perda de energia mecânica, né? Ou seja, quando é que a energia perdida por unidade de tempo devido à força dissipativa, a força linear na velocidade, proporcional à velocidade. Então, a gente consegue mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica é a soma das duas potências, né? A potência externa, devido à introdução de energia no sistema devido à força externa, periódica,
e a perda de energia, a potência associada à perda de energia. Tá? Vamos parar por aqui. Por enquanto eu sei que a informação que a taxa de variação temporal da energia mecânica é a soma dessas duas potências, né? A potência que entra e a potência que sai. Eu vou fazer uma outra análise, né? Aqui está escrito a taxa de variação temporal em termos das potências, mas eu posso fazer uma outra análise, né? Para escrever explicitamente a taxa de variação temporal da energia mecânica em termos da frequência da força externa. Então eu volto novamente para a expressão que a gente obteve, que é velocidade vezes massa vezes aceleração mais kx, e vamos reescrever também em termos de ômega essa taxa de variação temporal. Então aqui, só reescrevendo a relação, né, velocidade vezes termo em colchete, só que a aceleração, nós mostramos aqui para tempo muito grande, né, a aceleração é proporcional à posição, né, a aceleração é menos ômega quadrado vezes a posição como função do tempo. Então, vou escrever isso daqui, né? Massa vezes aceleração é massa vezes menos ômega quadrado x. E lembrando que eu posso escrever o K da mola em termos da frequência ômega zero, né? Lembrando que ômega zero é K sobre M. Então, eu posso escrever K como sendo massa vezes ômega zero quadrado. Certo? Com isso, eu fatoro x, né? O x aparece explicitamente. A gente tem termos em comum nos dois termos. Mas aqui eu estou conseguindo escrever, então, a taxa de variação temporal da energia mecânica em termos da posição como função do tempo, né? Então, aqui eu estou colocando explicitamente o que sobra, né? Eu fatoro, então, a massa, eu tenho a diferença, então, ômega 0 menos ômega 2, né? Vezes a posição. Então, eu ainda consigo escrever a taxa de variação temporal da energia mecânica como sendo o produto da velocidade vezes posição a menos das frequências, né? Lembrando que x ponto e x a gente escreve em termos explícitos das funções periódicas e das amplitudes de ômega, né? Então, daqui para cá, a gente está escrevendo tanto a velocidade quanto a posição em termos das funções trigonométricas associadas à solução de movimento e a amplitude, né, da solução particular de ômega. Então, é só substituir as expressões de x ponto e x, né? X e x ponto substituímos aqui explicitamente. Bom, então também a taxa de variação temporal da energia mecânica depende do produto de senos e cossenos da fase, né? A menos das amplitudes que dependem da amplitude que depende de ômega, né? Eu só vou escrever esse seno vezes cosseno, né? Usando a identidade trigonométrica, né? Cosseno de alfa, seno de alfa pode ser escrito como um seno 1 meio seno de 2 alfa. Então esse produto seno cosseno da fase ômega t menos sigma, eu posso escrever em termos do seno de 2 ômega t menos sigma, né? Então, aqui eu vou ter um fator 1 meio a mais, daqui para cá, né? Aqui 1 meio a mais. E onde eu tenho o produto do seno cosseno, eu vou ter seno de 2 vezes a fase, né? A fase é ômega t menos sigma, né? Então, é uma outra maneira de escrever com a única função periódica, né? A taxa de variação temporal da energia mecânica, né? Lembrando, se eu for calcular, então, o valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica, ela está associada ao valor médio da função seno. Lembrando que a função seno é uma função que vai de menos 1 até 1 num período completo, né? Vai de menos 1 até 1, sendo que o valor médio do seno é zero, né? Então, entre menos 1 e 1, o valor médio é zero, né? Então, se eu calcular quanto é que é o valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica, a gente mostra que ela é zero, porque a função seno tem média zero, né? Então, a gente mostra aqui que a taxa de variação temporal da energia mecânica média, ou seja, a média de energia mecânica perdida é zero. Por que a média de energia mecânica perdida é zero? Porque na média, tudo que sai, né, toda a energia média mecânica que sai é reintroduzida no sistema devido à força externa. Então, tem um balanço, né? Eu tenho um balanço entre a força externa, a energia introduzida no sistema da força externa e aquela perdida pela força dissipativa, na média, elas se contrabalançam, né, para o oscilador amortecido forçado com esse tipo de força externa, uma força cossenoidal periódica, né, com frequência ômega. Lembrando que também a gente mostrou que a taxa de variação temporal da energia mecânica é uma soma das potências, né? Então eu posso escrever também a média da taxa de variação temporal da energia mecânica em termos das médias das potências, né?
a média da potência externa e a média da potência dissipada. Né? Essa soma dessas duas médias de potência é zero, como a gente acabou de mostrar ali. Né? O valor médio de D e dt é zero. Certo? Isso significa que as potências médias externa e dissipada estão relacionadas. Né? Então, a potência externa média é o negativo da potência média dissipada. Né? E aqui escrevendo explicitamente, né, quanto é que é o valor da potência dissipada, é velocidade escalar força, onde a força de dissipação é conhecida. Né? A força de dissipação tem módulo bx ponto, né, linear na velocidade, né, e o produto escalar, lembrando que o produto escalar FV é módulo de F, que é bx ponto, módulo de V, que é x ponto, cosseno do ângulo entre a força e a velocidade. Como a força dissipativa é contrária ao vetor velocidade, cosseno é cosseno de π, né, cosseno de 180, que me dá menos 1. Então, escrito em termos da velocidade, né, a gente pode mostrar que a potência externa média vale mais B, né, que é a constante de amortecimento, vezes o valor médio do quadrado da velocidade. Então, uma outra maneira de escrever a potência externa é que a potência externa média é proporcional ao valor médio da velocidade ao quadrado. Né? Lembrando aqui, só estou escrevendo B em termos de beta, né? Lembrando que beta foi definido como B sobre 2m, né? Então, B é 2m beta, lá quando a gente começou a analisar o oscilador amortecido. Muito bem. E, claro, multiplicado por a média da velocidade ao quadrado. Aqui eu vou colocar o valor explícito da velocidade em termos do seno, né? E da amplitude, certo? Então, aqui a média de x2. Estou escrevendo x2, x ponto, né? Velocidade ao quadrado, explicitamente em termos do tempo, né? Usando a expressão da velocidade como função do tempo aqui. De novo, a gente já sabe quanto é que é a média do seno ao quadrado, né? Então, quando eu tomar a média do seno ao quadrado, eu vou ter 1 meio. O 1 meio vai cancelar com este 2. E aqui a gente tem, finalmente, a expressão da potência externa média, né? Que é igual à potência dissipada média, né? Menos esse sinal. Ela está escrita aqui em termos do quadrado da amplitude, né? Da solução particular vezes ômega 2. Então, aqui está explícito, quando eu abro a expressão do D ao quadrado, eu tenho a expressão completa em termos da frequência externa ômega para a potência externa média. Né? Potência externa média depende de ômega com esta forma aqui, né? Uma forma complicada em ômega. Né? A gente já mostrou, né, que a frequência de ressonância da função d quadrado ômega 2, né, é ômega zero, tá? Porque d quadrado ômega 2 a gente já calculou o valor de máximo dessa função. Quando a gente calculou, por exemplo, qual é que era o valor máximo da energia cinética média, a gente obteve o máximo desta função, né, que é o máximo da função d quadrado, né, d ômega quadrado ômega 2. Então a gente já determinou qual é que é a frequência de ressonância para uma função desse tipo, né, d quadrado ômega 2. É exatamente a frequência natural do oscilador, né? Então, a potência externa média vai ter um pico, né, vai ter um máximo, quando a frequência da força externa for exatamente ômega zero. Certo? E essa função aqui vai ter um pico em ômega igual a ômega zero. Então, se a força externa tem uma frequência exatamente igual à frequência natural do oscilador ômega zero, a potência média máxima vai ser maior possível, né? Vai ser um pico. Certo? Significa que, neste caso, quando as frequências estão correlacionadas, né, a frequência da força externa e a frequência natural do oscilador sendo iguais, eu tenho um máximo de energia sendo introduzida no sistema no valor médio. Né? O valor médio da energia introduzida no sistema, que é a potência externa, né? O valor médio dessa energia vai ser máxima, vai ser a maior possível, se essas duas frequências baterem, né? A frequência externa com a frequência natural do oscilador, certo? Eu vou calcular qual é que é o valor. Se eu sei que a frequência de ressonância é ômega zero, eu consigo então calcular qual é que é o valor do pico, né? Ou seja, qual é que é o valor máximo da potência externa média quando o ômega é igual a ômega zero. Então eu vou ali, coloco ômega igual a ômega zero e vejo o que sai, né? Ou seja, eu vou ali, potência máxima média, né, devido à força externa, é o valor da potência externa média, onde colocando ômega igual a ômega zero. Então, se eu vou ali, claro, esse termo aqui é cancela, né? Eu tenho a ômega zero aparecendo em cima e embaixo.
certo? Tem o cancelamento disso, o que resta, no final das contas, no pico, né, a potência externa média tem um máximo que vale massa vezes A quadrado, lembrando que A quadrado está associado com a força externa, F0 sobre M, né, F0 sobre a massa, dividido por 4 beta. Então, a potência máxima externa vai valer essa quantidade. Claro, se eu tiver pequeno amortecimento, o pico vai ser cada vez maior na potência máxima externa. Né? Se eu olhar qual é que é o comportamento em ômega assintótico, né, da função potência média externa em termos de ômega, só olhando a expressão ali a gente já vê os limites. Né? Quando ômega é igual a zero, como no numerador eu tenho zero, né, a potência externa média vai a zero, certo? Quando a frequência é infinita, né, eu tenho uma supressão, né, porque eu tenho embaixo uma potência da ordem quártica, né, maior possível, né. Aqui embaixo eu começo com potência quártica e em cima eu tenho potência ao quadrado. Então tá claro que quando o ômega vai infinito, né, a expressão da potência média em termos de ômega vai a zero também, certo? Então tá claro que ômega igual a ômega zero deve ser, claro, um ponto de máximo dessa função. Né? Vamos lá. Aqui eu estou fazendo um esquema, né? Um desenho esquemático da função potência externa média como função de ômega, né? Ou seja, fazendo o gráfico desta função aqui, né? Em termos de ômega, né? Então, o pico a gente sabe onde é que ocorre. O pico ocorre na frequência natural do oscilador, né? Então, quando o ômega é igual a ômega zero, a gente tem o máximo, e o máximo vale, né, massa a quadrado 4 beta. Né? A gente sabe onde é que está o máximo. Qual é que é a largura desta figura aqui, né? A largura dessa figura é uma chamada lorentziana, né? A largura dessa lorentziana, ela é medida na metade do pico. Então, eu vou lá no pico, vejo onde ocorre a metade do pico, ou seja, quando a potência externa média vale a metade de m a quadrado 4 beta, que é m a quadrado 8 beta, né? A metade do pico. E na metade do pico eu meço a largura. Tá? Essa largura, ou semi-largura, eu chamo de delta ômega. Tá? Como é que eu calculo essa delta ômega? Bom, eu tenho duas frequências, né, simétricas em torno da ômega zero. Eu estou chamando de ômega mais e ômega menos, né? Simétricas em torno de ômega zero. Estão associados ao corte do gráfico, né? Justamente na linha igual ao valor da metade do valor de pico. Né? Então, eu passo uma linha aqui onde eu estou na metade do pico, onde eu intersecciono o gráfico, isso correspondem a duas frequências, que eu estou chamando de ômega menos e ômega mais. Então, a largura da lorentziana vai ser a diferença entre essas duas frequências aqui simétricas em torno de ômega zero. Ou seja, eu consigo determinar essas duas frequências aqui, ou seja, o valor médio da potência calculada nessas frequências é exatamente o valor máximo da potência média dividido por 2, né, onde eu meço a largura, a metade do pico. Né. Na literatura isso tem um nome, né? Essa largura aqui tem um nome, né? Que é a semi-largura ou a largura completa na metade do máximo, né? Que em inglês tem esse nome aqui, né? Full width at half maximum, né? FWHM, né? Mas nada mais é que traduzindo para o português é semi-largura ou largura completa na metade do máximo. É a definição de onde eu vou medir a largura. E para medir essa largura eu preciso saber essas duas frequências, né? Ômega menos e ômega mais, tá? Lembrando que elas são obtidas a partir da intersecção do valor da metade do pico com o gráfico, né, da potência média externa em função de ômega. Muito bem. Agora o que eu vou fazer é nós calcularmos, né, explicitamente essas duas frequências e calcularmos a semi-largura delta ômega. Certo? Eu vou chamar genericamente esse ômega mais e ômega menos de ômega H, tá? Onde ômega H é a ômega na metade da altura, né? Ômega half, né? Metade da altura de pico da potência externa média como função de ômega. Então eu sei que aquelas duas frequências, né, são definidas, quando eu calculo a potência média nesses valores, né, tanto ômega mais como ômega menos, que eu estou chamando genericamente de ômega H, perdão, eu sei que o valor delas, que o valor da amplitude, né, o valor da potência externa média, calculada nessas frequências, vale massa a quadrado 8 beta. Mas, se eu substituir ômega H
na expressão aqui da potência média em termos de ômega, eu vou obter essa expressão aqui. Então, aqui eu tenho a definição de quanto equivale a potência externa média nestas frequências, é a metade do pico, e a expressão explícita, né, em termos dessas frequências para a potência média, em termos de ômega. Um ômega igual a ômega H. São essas duas aqui. Eu vou usar essa igualdade aqui para determinar o ômega, então eu vou fazer um algebrismo, né, álgebra aqui, para calcular quanto é que é os ômegas H. E qual é que são os ômegas H que satisfazem esta relação, né? Onde o ômega H corresponde às frequências que dão metade do valor de pico para a potência média. Tá? Então tem todo um trabalho aqui, eu vou comparar esta expressão com esta, esse termo com este, né? Comparando os dois termos, tem termos fatores que vão ser cancelados, que é a massa e a amplitude ao quadrado aparecem nos dois numeradores. O que sobra então é beta ômega quadrado e o denominador igual a 1 sobre 8 beta, que está aqui, né? Certo? Vamos fazer manipulações aqui ainda, né? Por exemplo, aqui eu vou fatorar no denominador ômega H, né? Então aqui dentro do parêntese eu vou fatorar ômega H ao quadrado, né? Com isso eu vou ter então ômega quadrado, a ômega H quadrado fatorado ao quadrado me dá ômega H na quarta, certo? O que sobra dentro do colchete é ômega 0 sobre ômega H quadrado menos 1. Né? Eu fatorei este cara aqui, tirei o quadrado, e aí vira ômega H na quarta. E o resto, obviamente, já sabemos. E aí, quando eu faço isso, eu já consigo fazer o cancelamento do ômega H quadrado em cima e embaixo. Aí eu dou uma simplificada na expressão, né? Então aqui vai restar só 4 beta quadrado. E aqui embaixo vai restar só ômega H na quadrado e o colchete ao quadrado. Né? Certo? Bom, aí passamos o termo restante para a direita, passamos o 8 beta para a esquerda, né? Eu vou ter 8 beta quadrado, perdão, 8 beta ao quadrado deste lado, explicitamente, né? E assim por diante. Né? Passamos esse cara para lá, do lado direito eu vou ter 4 beta quadrado, que combinado com 8 beta quadrado dá 4 beta quadrado aqui na esquerda, e resta no lado direito apenas o colchete ao quadrado multiplicado por ômega 2. Né? Ainda manipulações aqui, né? O que eu estou fazendo basicamente aqui é tirando raiz quadrada desses dois termos, né? Então quando eu tiro a raiz quadrada eu fico com a relação de ômega H com beta, né? Desta maneira, lembrando que no lado direito, quando eu tiro a raiz quadrada, né? Eu vou ter mais ou menos 2 beta, né? Explicitamente. Aqui ainda faço o NMC do colchete, só para dar os detalhes do cálculo, né? NMC do colchete, cancela quem tem que cancelar, né? Eu tenho um ômega com um ômega quadrado embaixo, posso cancelar. E basicamente eu consigo ver que eu vou obter como a definição da frequência ômega H sendo a metade do pico, né? Eu obtenho uma equação do segundo grau que tem que ser obedecida pelas suas frequências. Né? Então, as ômegas H, que são essas ômega mais e essa ômega menos, né? Essas duas frequências, ela obedece uma equação de segundo grau. Que vão depender dos sinais, né? Mais ou menos aqui na minha equação de Bhaskara, que vem do termo que é proporcional ao parâmetro de amortecimento. Bom, como é Bhaskara em ômega H, a solução a gente já sabe fazer, né? É a forma de Bhaskara, né? Aí está a expressão de Bhaskara. Estou só simplificando para vocês, né? Usa a forma de Bhaskara. E nós conseguimos ver aqui que eu vou ter para ômega H 4 soluções possíveis, né? Para cada sinal eu vou ter uma solução particular, né? Então eu tenho mais, menos, menos, mais, menos, menos. Temos até 4 soluções desta equação de segundo grau ali, que são as frequências ômega H que satisfazem aquela condição inicial da definição das ômega H, né? Certo? Lembrando que tudo depende de beta, basicamente, aqui depois que eu simplifiquei a expressão de Bhaskara, né? Só um detalhe, o termo da raiz quadrada, eu estou chamando de delta, tá? A raiz quadrada de beta 2 mais ômega 2 eu estou denominando
de delta. Tá? Eu só vou escrever, só vou calcular aqui para vocês se esse delta é maior ou menor que beta. Tá? Se eu fatorar beta aqui dentro da raiz, eu vou ter beta para fora, aliás, vou fatorar beta quadrado dentro da raiz, né? Fatoro beta quadrado, quando eu tiro a raiz vira beta fora, né? E dentro da raiz, então, fica 1 mais, né, ômega zero quadrado dividido por beta 2. Essa quantidade aqui, raiz quadrada de 1 mais ômega zero quadrado mais beta 2, claro, é um número maior que 1, né? Então, tá claro que essa raiz quadrada, que eu estou chamando de delta, né, ela é uma quantidade maior que beta, tá? Então, das 4 soluções, tá? Como delta é maior que beta, só 2 vão corresponder a frequências positivo definidas, tá? Só 2. Por exemplo, se eu botar a menos menos, né, como delta é maior que zero, por exemplo, o menos menos vai dar uma frequência negativa. O mais menos, como delta é maior que zero, vai dar também frequências negativas. Então, só das 4 soluções, apenas 2 soluções vão nos dar frequências ômega Hs que são positivas, tá? Só 2 delas. Uma deve ser a menor e uma deve ser a maior. Qual é que é a menor, tá? A menor é a menos beta mais W, ou seja, eu tenho menos beta e subtraio uma quantidade que é maior que beta, certo? Menos beta mais delta. Essa é uma das soluções. Menos beta mais delta, lembrando que delta é maior que beta, né? Então, essa quantidade aqui é positiva definida e deve ser a menor valor possível, que é o ômega menos. Né? Ou outra deve ser o valor máximo, né, da frequência, a frequência maior possível positiva definida, que é mais, né? Beta mais delta. Então, aqui estão as duas quantidades positivas definidas. Então, das 4 soluções, só 2 nos dão frequências positivas, que são as duas que a gente quer saber, né? A ômega menos e a ômega mais, a menor e a maior. Lembrando que eu falei que a largura, né, ou a semi-largura, é a diferença entre essas duas frequências, ômega mais e ômega menos. Né? Muito bem, vamos calcular explicitamente. Então, a ômega mais menos ômega menos é, então, beta mais delta menos beta mais delta, né? Eu vejo que eu tenho cancelamento das deltas, né? Independente de quanto ela valha, né? E sobra 2 beta. Então, eu consigo mostrar que a semi-largura na expressão da da potência externa média, né? Em termos das frequências, a largura desta figura vale 2 beta. A gente calcula isso, calculando explicitamente a definição das frequências associadas à largura desta lorentziana. Então, delta ômega, sendo largura, ou em inglês, né, FWHM, né, a largura completa na metade do máximo, né, vale 2 beta, ou seja, ela depende do amortecimento, né, da intensidade do amortecimento nesse meu oscilador amortecido forçado, né, semi-largura, certo? Lembrando que a gente mostrou na aula passada que também para o oscilador amortecido forçado a gente pode escrever um fator de qualidade, né, que é definido como a frequência de ressonância da amplitude, que é o ômega R, né, dividido por 2 beta, né, mas aqui 2 beta a gente mostrou que é a semi-largura, né, da potência externa média. Então, só vou reescrever o 2 beta em termos da semi-largura, e aí a gente pode definir quanto é que é o fator de qualidade no caso do oscilador amortecido forçado, né? Basicamente é para pequeno amortecimento, né? Basicamente é ômega zero, que é a frequência natural do oscilador, né? Que é o limite do ômega R, né? Para beta pequeno, né? E dividido por a semi-largura, que é 2 beta. Então, aqui eu vou deixar um link para vocês fazerem simulações das oscilações forçadas, né? Uma simulação numérica, né? Vocês vão colocar os valores das frequências externas e vão ver qual é que é o gráfico das equações de movimento, né? Tanto a estacionária quanto a, a intermitente ou aquela primeira, né? A homogênea, que domina para tempos pequenos, né? Então, vocês conseguem simular aqui tanto o comportamento para tempos pequenos, onde eu tenho as duas contribuições, né? A solução temporária, né? A solução para tempos pequenos, que é basicamente o oscilador amortecido, e depois a solução estacionária, que é para tempos grandes, né?
onde a solução da equação homogênea vai embora e a gente só fica com a solução particular como comandando o movimento da partícula. Mas basicamente você consegue fazer simulações tranquilamente. Até aqui eu só fiz exemplos, né, só exemplos para o oscilador amortecido forçado. Então aqui sempre tem a presença de amortecimento. Inclusive a gente mostrou, né, que a taxa de variação temporal da energia mecânica ela depende das duas potências, né, a potência perdida devido à força resistiva, à força dissipativa, ou seja, a conversão de energia mecânica na média para outro tipo de energia não mecânica e reposição de energia no sistema, porque tem a minha força externa introduz energia mecânica de volta no sistema. Inclusive, a gente determinou para quais frequências a gente tem a maior introdução possível de energia no sistema, que é a frequência externa igual à frequência natural. Bom, agora eu vou analisar o caso onde um caso particular desse anterior, né, onde eu vou ter a oscilação forçada, mas eu vou retirar o amortecimento. Como é que seria o caso mais simples disso? Né? Seria um oscilador livre, por exemplo, um sistema massa-mola usual, sem amortecimento, e eu vou forçar esse sistema massa-mola original. Então, eu tenho um sistema massa-mola com uma força externa. Tá? Aqui, como não vai ter amortecimento, a cada período de tempo associado à força externa, eu só boto energia para dentro do sistema. Tá? Eu não estou perdendo mais energia mecânica, porque eu não tenho mais amortecimento. E aí vai acontecer uma série de fenômenos, né? Dependendo do valor da relação entre a frequência externa, da força externa, e a frequência natural desse oscilador livre. Né? Certo? Lembrando que agora eu não perco mais, não tenho mais perda de energia mecânica. Eu estou colocando periodicamente energia para dentro do sistema através da força externa periódica. Então aqui, para a gente entender que tipo de movimento vai ocorrer, que tipo de fenômeno vai ocorrer, a gente vai ter que recalcular então quais são as soluções do movimento de um oscilador forçado, mas sem amortecimento. Né? Lembrando que no caso do oscilador livre, né, a gente já sabe qual é a equação diferencial que o oscilador livre obedece. Né? É uma equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Né? Aqui lembrando qual é que é a equação diferencial associada com o oscilador livre. Né? A gente já sabe qual é que é a solução do oscilador livre, que é essa equação diferencial homogênea do oscilador sem amortecimento. Né? A solução dessa equação diferencial homogênea, que eu estou chamando de XH, né, do H de homogêneo, né, a gente mostrou já que é uma superposição, uma combinação linear, né, de senos e cossenos, cuja fase aqui é ômega 0t. Né? Ômega 0 é a frequência do oscilador sem amortecimento. Lembrando que a gente já mostrou como reescrever essa combinação de senos e cossenos em termos de uma única função trigonométrica, né? Onde a gente vai substituir C1 e C2 por a amplitude A e a constante de fase sigma. Mas por enquanto vamos deixar assim, tá? Vamos deixar que a solução da equação homogênea, para o oscilador livre, é uma superposição de senos e cossenos, tá? Se a gente introduzir agora, estou com o oscilador livre, e agora introduzo uma força externa que é periódica, cossenoidal, cuja frequência angular é ômega, que é diferente de ômega 0. É diferente do oscilador, né? A frequência natural do oscilador. Né? Bom, aí eu vou ter uma nova equação diferencial para resolver. Né? O oscilador livre forçado, né? Livre, sem amortecimento, com a força externa, vai ter esta cara aqui. Né? O lado direito continua igual, né? Aceleração, mais o termo linear, que é da parte da força elástica, né? Igual a força externa cossenoidal, né? Onde aqui a força externa é dividida pela massa, né? Eu vou dividir pela massa para ficar só com a aceleração do lado esquerdo. Lembrando que F0 sobre ômega é o parâmetro A, né? Certo? E aí a gente vai ter A cosseno θ, a cosseno de ômega t aqui no lado direito. Né? Esta equação diferencial que eu obtive nova com a força externa, ela é uma equação diferencial não homogênea, porque o termo aqui das variáveis independentes é não nulo. Né? No caso do oscilador livre, é nulo, então por isso que a EDO é homogênea.
Então aqui eu tenho uma EDO, de novo, não homogênea, associada ao oscilador livre, certo? Bom, aí você precisa pensar em, bom, vou ter que recalcular de novo, né? Qual é que é a solução particular para somar com a homogênea. Lembrando que a solução da equação diferencial não homogênea é a soma da solução homogênea, né, correspondente, que é a solução do oscilador livre, que a gente já determinou ali em cima, mais uma solução particular. Então, eu teria que recalcular qual é que seria a solução particular, como a gente fez na aula passada com o oscilador amortecido, forçado. Mas não precisamos, né? Lembrando que eu posso só pegar a expressão da solução particular do caso completo com amortecimento e tomar o limite daquela expressão, né, da solução particular, tomando beta tendendo a zero, né? Ou seja, beta tendendo a zero é o limite quando eu retiro o amortecimento do sistema. Então, eu não preciso calcular de novo qual é que é a solução particular do meu oscilador livre mais uma força externa periódica. Eu vou pegar a expressão da solução particular do oscilador amortecido forçado, que é a solução completa, que depende de beta, né? Beta não nulo, né? Lembrando que XP é a solução particular como função do tempo oscilador amortecido, tem essa expressão em termos de ômega, né? Aqui a gente tem a amplitude D de ômega, né? Que depende de beta, ômega e ômega zero, e a função periódica cosseno de ômega t menos sigma, onde sigma é a constante de fase. Lembrando que a constante de fase, a tangente, né? Na verdade a tangente da constante de fase sigma também é proporcional ao parâmetro de amortecimento. Tá? Então, tanto a solução particular, tanto a amplitude da solução particular depende de beta, quanto a tangente da constante de fase sigma também depende de beta. Então, a solução particular para o oscilador sem amortecimento com uma força externa vai ser a mesma solução particular tomando o limite de beta tendendo a zero. Tá? Então, eu vou ter que tomar limite de beta tendendo a zero tanto na amplitude D de ômega, quanto na expressão da tangente de sigma. Né? Vamos ver os limites. Então, vou começar tomando o limite de beta tendendo a zero, ou seja, sem amortecimento, na amplitude D de ômega. Tá? Então, esse segundo termo, que é no denominador, que é 4 beta quadrado, ele vai embora. Tá? Então, só sobra o limite de beta tendendo a zero da amplitude da solução particular, que a gente chamou de D de ômega, né? É A dividido pela raiz quadrada desse quadrado, que depende só das frequências externa e natural do oscilador, né? Quando eu tiro a raiz quadrada do primo restante, só sobra isso daqui. Né? Então, o limite da amplitude é A sobre ômega 0 quadrado menos ômega 2, no caso da retirada do amortecimento. A tangente de sigma é proporcional a 2 beta ômega. Quando eu cancelo beta, né, ou seja, tomo beta igual a zero, a tangente, então, da constante de fase vai para zero, né? Tangente de sigma é zero. A tangente é nula para argumento zero. Tangente de θ é zero para θ igual a zero. Então, isso significa que no pequeno amortecimento, ou zero amortecimento, né? Limite de beta tendendo a zero, a constante de fase sigma é zero. Então, aqui eu tomei o limite para a solução particular, quanto é que é a amplitude da solução particular no limite de retirada do amortecimento e também a constante de fase com a retirada de amortecimento. Eu boto o sigma igual a zero e simplifico a amplitude. Certo? Então, a solução geral do meu oscilador sem amortecimento mais uma força externa periódica é a solução homogênea, que é a combinação daquele cosseno e do seno de ômega 0t, né? Que é a solução da EDO homogênea, né? Essa daqui, mais a solução particular, né? Mais a solução particular, onde a solução particular basicamente é o limite para beta tendendo a zero da solução particular do oscilador harmônico amortecido forçado. Né? Então, a amplitude da solução particular vale A sobre ômega 0 quadrado menos ômega 2, e o cosseno tem uma fase que é apenas ômega t, porque o delta é zero para amortecimento zero. Então, aqui está a solução para as posições como função do tempo para qualquer tempo. É a solução homogênea mais a particular. Então, aqui,
Vejam bem que nós temos dois parâmetros a determinar, né, que é as constantes C1 e C2, que tem que ser determinada pelas condições iniciais, né? Mas para um oscilador livre com uma força externa periódica, a gente já sabe qual é, que é a solução do movimento. A dependência temporal é essas combinações de cossenos e senos de ômega 0t e ômega t. Né? Então, eu tenho um cosseno e um seno de ômega 0t e um cosseno de ômega t. Lembrando que ômega 0 é a frequência natural do oscilador e ômega é a frequência da força externa. Se eu tenho a expressão completa da posição como função do tempo, eu posso calcular então a velocidade como função do tempo, que basicamente é a derivada, né, da x de t. Então a gente vai ter derivadas de funções periódicas para obter a expressão da velocidade instantânea, né, como função do tempo. Bom, derivadas dos três termos, então, né? Então a derivada do primeiro termo, como é a derivada do cosseno, é menos seno, né? Está aqui a derivada do primeiro termo. A derivada do segundo termo é a derivada do 1 seno, que dá cosseno, né? A menos do ômega zero, claro, né? Porque a derivada é uma função composta. Né? E, finalmente, no último termo, seria a derivada do cosseno de ômega t, que é menos seno de ômega t, né? A menos do ômega e, claro, o restante que já estava ali na amplitude, né, da solução particular. Certo? De novo, como eu estou comentando com vocês, tanto na velocidade quanto na posição, em função do tempo, nós temos dois parâmetros a determinar, né? Que são determinados a partir das condições iniciais. Né? As condições iniciais são qual é que é a posição em tempo igual a zero e qual é que é a velocidade em tempo igual a zero. Né? Essas duas constantes de movimento, constantes de integração, né? Elas vão ser obtidas a partir das condições iniciais. Tá? Vou começar com a primeira condição inicial, né, que é x em tempo igual a zero é a posição inicial x0. Essa é a primeira condição inicial para a posição. Né? Se eu substituir aqui na expressão geral, né, na solução do movimento, né, x de t, colocando tempo igual a zero, para tempo igual a zero só vão sobreviver os termos em cosseno. Né? O termo em seno vai a zero e os termos em cosseno vão dar 1, né? Quando eu coloco o tempo igual a zero. Então, significa que x em t igual a zero vale C1 e o A dividido por ômega 0 quadrado menos ômega 2. Isso é igual a x0. Tá? Então, a primeira condição inicial já me determina quanto é que é a primeira constante de integração, que é o C1. Tá? C1 é escrito em termos da posição inicial e das frequências, né? Tanto natural do oscilador livre e a força externa, que é o ômega. Né? Então, o C1 está determinado. Né? O C1 é determinado em termos da posição inicial. C1 é proporcional à posição inicial a menos dessa quantidade, né? O ômega, e dividido pela diferença dos quadrados das frequências. Né? A segunda condição inicial é a condição inicial para a velocidade, né? Então, eu vou na expressão da velocidade. A velocidade instantânea em tempo igual a zero, né, é v0, essa é a condição inicial da velocidade. Agora, na expressão da velocidade, só vão sobreviver, de novo, os termos em cosseno. Né? O único termo em cosseno aqui é o cosseno de ômega 0t. Né? Então, a velocidade em tempo igual a zero vale C2 ômega 0 e o valor do cosseno de ômega 0t em t igual a zero. Né? E é isso, né? C2 ômega 0 é igual a V0. Né? É o que sobra quando eu boto t igual a zero na expressão da velocidade instantânea. E aí o C2 é dado em termos das condições iniciais para a velocidade. Né? C2 é V0 sobre ômega 0. Então as duas constantes para a solução geral do movimento estão determinadas. Né? Coloco essas expressões aqui, né? Então na x de t, C1 e C2 estão determinados. Coloco eles aqui, tá? Aqui está o C1, aqui está o C2 já determinado em termos das condições iniciais. Então aqui eu tenho a expressão geral, né? Solução geral do movimento de um oscilador sem amortecimento com a força externa cuja frequência é ômega. E o natural do oscilador é ômega 0. Né? Aqui é a expressão geral, tá? Para qualquer condição inicial que eu botar, né? Tanto para o x0 quanto para o v0, ou seja, as posições iniciais e velocidades iniciais, eu vou obter soluções diferentes, né? Para a posição como função do tempo e também para a velocidade como função do tempo. Né? O que a gente vai fazer agora, dada essa solução geral,
eu vou analisar alguns casos particulares, né? Ou seja, dadas algumas condições iniciais particulares, eu vou analisar que fenômenos físicos vão ocorrer para esses valores particulares das condições iniciais, né? Então, a primeira caso particular que eu vou analisar com vocês é um caso particular bem restrito, que é a partícula está na origem, né, em repouso inicialmente, em tempo igual a zero. A partícula se localiza na origem, lembrando que a origem é o ponto de equilíbrio estável, né, é o ponto de equilíbrio do oscilador livre, né, e está em repouso, instantaneamente em repouso. Lembrando o que eu estou analisando aqui. Eu estou analisando um oscilador livre colocando uma força externa periódica. Tá? Pega um sistema massa-mola usual. Né? Esse sistema massa-mola, para essa condição inicial, está parado. Tá? Então, tem o sisteminha massa-mola, onde a mola está no ponto de equilíbrio. Está paradinho. E aí eu coloco uma força externa periódica. Certo? O que vai acontecer? Mesmo ele estando parado, tá? no instante inicial e na origem, que é o ponto de equilíbrio, se eu coloco uma força externa periódica, eu vou começar a ter um movimento, né? Um movimento periódico, né? Pendular, né? Com uma certa periodicidade, que eu quero determinar qual é que é, mesmo com a condição inicial da partícula na origem parada, certo? A minha condição inicial vai ser essa. Então, é uma condição bem particular, né? Por exemplo, o oscilador massa-mola, paradinho, e começa a colocar uma força externa em tempo igual a zero. Para esta condição inicial, certo? O x0 e o v0 são ambos nulos, e aí está claro que a constante C2 é zero, porque ela é proporcional a V0, e a C1, né, o termo em x0 vai a zero, e a gente só tem o C1 escrito em termos das frequências. Então, eu vou aqui na expressão geral, né, e coloco x0 igual a zero e V0 igual a zero. Só sobram dois termos, né, que são os termos em cosseno, né, explicitamente. Então, para essa condição inicial, a solução do movimento, a x de t, tem esta cara. Ela depende da diferença das frequências ao quadrado e funções cosseno, lembrando que os cossenos estão calculados em frequências diferentes, né? Frequência da força externa e frequência natural do oscilador. Aqui então eu tenho uma diferença de cossenos, né? Eu vou reescrever essa diferença de cossenos em termos de produtos de funções trigonométricas, na verdade, produtos de senos, tá? Então, eu vou usar essa seguinte identidade trigonométrica. Cosseno de alfa menos cosseno de beta, que é o que eu tenho aqui, né? Cosseno de alfa menos cosseno de beta é 2 seno da média de beta com alfa, né? Ou seja, 2 seno de beta mais alfa dividido por 2, multiplicado por seno de beta menos alfa dividido por 2. Tá? Então, eu posso reescrever essa diferença de cossenos em termos de um produto de dois senos, onde os argumentos desses senos são a média dos ângulos, alfa, beta, e a subtração dos ângulos alfa, beta dividido por 2. Lembrando que para mim aqui o beta é ômega 0t e o alfa é ômega t. Né? Então vamos só reescrever o que está dentro do colchete. Né? Bom, eu tenho um 2 que vai aparecer adicionalmente quando eu uso a identidade trigonométrica, né, que está acompanhando o A. As frequências aqui embaixo ficam iguais. E os produtos dos senos, né? Seno de alfa mais beta dividido por 2, ou seja, ômega t mais ômega 0t dividido por 2. Okay? Então isso dá para escrever, fatorando o tempo, né? Ômega 0 mais ômega dividido por 2 vezes o tempo. E seno da diferença, né, do beta menos alfa, nessa ordem, né? Beta menos alfa, então é ômega 0 menos ômega t dividido por 2. Tá? Então, só uma reescrita do colchete, lembrando que eu estou analisando um caso particular, onde a partícula está parada na origem, né? Em tempo igual a zero, e começa a forçar ela com a força externa periódica. A equação de movimento tem esta cara aqui, tá? Vocês conseguem ver, independente da forma dos senos aqui, vocês conseguem ver que tem uma divergência aqui, né? Eu vou ter um pico, ou seja, um aumento brusco muito grande da amplitude, né, da solução x de t, se a frequência externa se aproximar da frequência natural. Lembrando, se ômega 0, o ômega for próximo de ômega 0, eu tenho um pico aí no x de t, né? Eu vou me aproximar do infinito aqui, né? Eu vou ter um zero no denominador, e tendo um zero no denominador, eu tenho um pico na solução x de t.
Muito bem, então está claro que eu consigo identificar para essa solução particular, né, para essa condição inicial particular, eu já identifico que vai ocorrer um pico, ou seja, uma ressonância, né, da amplitude para frequências muito próximas, se eu colocar frequências muito próximas, frequência da força externa, né, muito próximas da frequência natural do oscilador, que é a frequência ômega zero, eu vou ter um estouro na amplitude, no valor de x de t. Eu não vou, claro, colocar o limite na tampa, né, ômega exatamente igual a ômega zero, eu vou colocar frequências próximas, né? Então, meu ômega é bem próximo de ômega zero, a menos um incremento pequenininho, tá? Então, eu vou assumir que eu estou, só para analisar qual é que é a solução nas proximidades da frequência externa próxima da frequência natural do oscilador, eu vou assumir, então, que a frequência externa é a própria frequência natural do oscilador, mais um incremento pequenininho, que eu vou chamar de epsilon, tá? Então, o epsilon é muito menor que ômega zero, tá? Então, aqui eu vou analisar o caso dessa solução aqui, onde eu estou com uma frequência muito próxima da frequência de ressonância. Né? Seria muito próximo de ômega zero, a menos um incremento pequenininho. Tá? Eu vou só analisar, reescrever essa solução para este caso, né? Onde a frequência externa é bem próxima da ômega zero. Tá? Vou analisar alguns casos, né? Lembrando que a diferença aqui de ômega zero menos ômega pode ser escrita como menos epsilon, né? Aqui, né? Ômega zero menos ômega menos epsilon. O termo que está embaixo no denominador, né, que é ômega zero quadrado menos ômega quadrado, pode ser escrito em termos de epsilon, né, claramente, né? Ômega zero menos ômega. Lembrando que ômega zero, isso aqui é A2 menos B2, é escrito como A menos B, A mais B, né? Então, eu só estou abrindo essa expressão dos quadrados, né? A mais B, A menos B. Lembrando que ômega zero menos ômega é menos epsilon, acabei de mostrar, né? E ômega zero mais ômega, com ômega igual a ômega zero mais epsilon, né? É 2 ômega zero mais epsilon. Isso aproximadamente, né? O termo dominante linear em epsilon é isso daqui, né? Isso vai dar 2 vezes ômega zero epsilon, né? E um sinal negativo, né? Então, ômega zero quadrado, termo do denominador, né? O termo do denominador é aproximadamente menos 2 epsilon ômega zero, tá? Os termos que estão dentro do seno, tá? A gente vai ter que calcular a soma de ômega zero mais ômega dividido por 2 em termos de epsilon dá para ser escrito, né? Ômega zero mais ômega com ômega igual a ômega zero mais epsilon, né? Vai dar basicamente 2 ômega zero dividido por 2, que dá ômega zero. E a diferença, né, de ômega zero menos ômega dividido por 2, né, é basicamente menos epsilon por 2, porque ômega zero menos ômega é menos epsilon. Então aqui eu já determinei todo mundo no limite, onde a frequência é muito próxima da frequência natural, a menos do incremento epsilon pequeno. Eu já reescrevi todos os fatores que eu tenho aqui, né? O termo do denominador e os argumentos dentro dos senos. Em termos de epsilon, ou seja, em termos do incremento, né, a partir do ômega zero. Então, o limite para a frequência muito próxima de ômega zero, que é a frequência de ressonância, substituir os valores aqui, né? E eu vejo o quê? Eu vejo que x de t, para frequências muito próximas da natural, né, do oscilador, tem essa dependência, tá? Eu tenho uma função periódica ainda, que é uma função seno de ômega zero t, certo? E a amplitude associada a essa função periódica, né, a amplitude, que eu chamo de amplitude modulada, né, ou envoltória, como a gente analisou lá no caso do oscilador amortecido, né, a envoltória senoidal. Então, dentro dessa envoltória, ou seja, dessa amplitude, eu desenvolvo uma função periódica seno de ômega zero t, certo? A minha envoltória, o que é envoltória? São os valores de x de t quando o seno de ômega zero t é máximo, ou seja, mais 1 ou menos 1. Então, quando o seno de ômega zero t atinge os seus valores máximos, que ocorre para determinados tempos, né, eu consigo desenhar a envoltória do movimento. Tá? Ou seja, a envoltória nada mais é que o valor da amplitude quando o seno de ômega zero t atinge seus valores máximos possíveis, independente do sinal, né? Mais 1 ou menos 1. E a envoltória ela é senoidal, tá? Então a capa, né, aonde vai se desenvolver a função periódica seno de ômega zero t, que é uma onda harmônica, né, ela vai estar confinada dentro de uma amplitude, dentro de uma envoltória que tem essa dependência temporal, né? Que é uma dependência senoidal. Tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? X de t
pode ser escrita como amplitude, que depende do tempo, multiplicado por seno de ômega 0t, onde essa amplitude, que depende do tempo, tem este comportamento. Né? É uma constante multiplicada por seno de epsilon sobre 2 vezes o tempo. Isso é chamada amplitude modulada. Né? Por que é amplitude modulada? Porque a amplitude não é constante, ela depende do tempo. Ela varia com o tempo. Aqui eu estou fazendo um gráfico esquemático, né, da x de t versus tempo, né, para essa expressão aqui, onde eu tenho amplitude modulada, certo? Lembrando que aqui eu estou analisando um oscilador livre que está em repouso na origem, tempo igual a zero, e eu começo a forçar e a força externa tem exatamente um valor muito próximo a menos de um epsilon, né, do incremento epsilon pequeno da frequência natural do oscilador. Eu estou mostrando aqui em cima, né, é a envoltória quando o seno de ômega 0t vale 1. Né? A parte de baixo é o valor da amplitude ou da envoltória quando o seno de ômega 0t vale menos 1. Ou seja, aqui estou desenhando por fora. Assume seno de ômega t igual a 1 ou igual a menos 1 e faz o gráfico só da amplitude. Basicamente são os valores de máximo da amplitude, né? do x de t no final das contas. Né? O maior valor do seno de ômega 0t vai corresponder ao maior valor possível da amplitude. Eu estou escrevendo aqui os valores, né, das amplitudes, são em vermelhinho. Lá dentro dessa envoltória, que é senoidal, ela é proporcional a seno de epsilon sobre 2t, né, se desenvolve então uma função periódica seno de ômega 0t. Eu estou representando pelas linhas em preto aqui. Tá? Então eu tenho a envoltória e dentro dela eu tenho a onda. Tá? Então a função x de t para um oscilador livre forçado, onde a força externa tem uma frequência muito próxima da natural, mas não exatamente igual, né? A diferença é um epsilon pequeno, né? Tem esta cara, a amplitude aumenta e diminui, a amplitude aumenta e diminui, ou seja, a amplitude de movimento do oscilador, se eu estou pensando no sistema da massa mola, né? A amplitude começa pequenininha, vai aumentando, aumentando. A amplitude começa a aumentar do oscilador livre, depois ela diminui, depois aumenta de novo e vai fazendo isso periodicamente. Então eu vou aumentando, começo em zero, aumento a amplitude até um valor máximo, depois diminui de novo as amplitudes, volto a zero e aumenta de novo. Tá? Eu tenho um movimento oscilatório, onde as minhas amplitudes aumentam e diminuem periodicamente, atingindo um máximo a cada período e assim por diante. Tá? Os valores onde a amplitude vai ser zero, eu deixo de ter oscilação, né? Ou seja, eu retorno às velocidades nulas, né? É basicamente quando as velocidades máximas, na verdade, né? Quando para determinados tempos, né? Só estou mostrando aqui onde são os zeros da envoltória. Né? Os zeros da envoltória são esses pontinhos aqui, aqui, né? Os zeros da envoltória, que são quando a amplitude é nula, né? Os zeros da envoltória só ocorrem quando epsilon sobre 2t são números inteiros de π, né? Então, eu começo com t igual a zero, eu vou ter um zero do seno. O próximo zero vai ocorrer quando epsilon sobre 2t vale π, tá? Então, isso significa que o tempo é 2π sobre epsilon, né? E assim por diante. Então, eu consigo obter todos os nós, os zeros da amplitude. Tá? Mas lembrando que o movimento que está ocorrendo aqui, né, é oscilando, onde eu estou aumentando a amplitude, ela chega no máximo do aumento da amplitude, depois ela volta diminuindo, aumenta de novo periodicamente, então aumento e uma diminuição periódica da amplitude. Tá? Isso tem um nome, esse fenômeno ocorre também em ondas sonoras, né? Na mecânica também, para ondas transversais, né? Esse fenômeno é chamado de batimento. Então, aqui eu também vou ter o fenômeno de batimento, né? Quando eu estou com um oscilador livre, por exemplo, o sistema massa-mola livre, né? E introduzo uma força externa, onde a frequência externa, né, da força externa é muito parecida com a frequência natural do oscilador livre, né? Mas não exatamente igual, tá? Muito próximo, né? Ou seja, no limite da ressonância. Tá? Então, se a frequência não é exatamente a frequência ômega zero, mas muito próxima dela, eu vou ter fenômeno de batimento.
O oscilador vai oscilar, vai aumentando e diminuindo o valor da amplitude periodicamente. Isso é uma coisa que pode acontecer. E agora a gente vai para o limite mesmo na ressonância, né? Ou seja, eu vou tomar epsilon igual a zero, eu vou tender a zero epsilon, né? Nessa solução que eu acabei de mostrar para epsilon pequeno, né? E quando a gente tomar o limite de epsilon tendendo a zero, o que a gente está fazendo? A gente está obtendo a solução de movimento na ressonância, né? Aí eu vou para as cabeças, onde o ômega zero, a frequência da força externa é exatamente igual à frequência natural do oscilador. Então, se eu estou com o oscilador livre, né, parado na origem em tempo igual a zero, né, e coloco uma frequência da força externa que é exatamente a do oscilador. Tá? Ele mostrou se elas têm uma diferença pequena, eu tenho um fenômeno de batimento acontecendo. Tá? O que acontece agora quando eu vou tomar o limite do epsilon tendendo a zero, que é o caso do limite onde o ômega é igual a ômega zero, né? Eu vou analisar o que acontece aqui com a solução, né? X de t no limite de epsilon tendendo a zero. Bom, para epsilon tendendo a zero, a amplitude modulada ela depende de seno de epsilon sobre 2t. Né? No limite de epsilon pequeno, ou seja, epsilon tendendo a zero, o argumento do seno é pequeno. Tá? Se o argumento da função seno é pequeno, a gente pode expandir em Taylor, né, a série de Taylor do seno, porque o argumento é pequeno. Então, aqui a série de Taylor do seno para ângulo pequeno, né, para argumento pequeno do seno. Basicamente, o primeiro termo da série do seno, a série de Taylor do seno, né, a série de potências, né, do seno para ângulos pequenos é o próprio argumento, né, epsilon t sobre 2. Então, o limite de epsilon tendendo a zero da seno de epsilon t sobre 2 é aproximadamente epsilon t sobre 2. É o primeiro termo da série de Taylor do seno. Né? A função seno tem aproximadamente esta forma, certo? E aí eu vou substituir lá no seno a expressão aproximada do seno para pequenos ângulos, né? Ou seja, para pequenos epsilons, né? Epsilon tendendo a zero. Então, substitui. Quando eu substituo aqui, ó, o seno por epsilon sobre 2t, né? O que a gente obtém é que agora a minha solução de movimento, eu estou chamando de XR, e o R está significando que eu estou tomando o limite de ressonância, né? Ômega igual a ômega zero. Eu ainda tenho uma amplitude modulada, só que agora ela não é mais senoidal, ela é uma amplitude modulada, onde a envoltória tem uma dependência linear no tempo. Então, a minha envoltória é linear no tempo, e lá dentro dessa envoltória linear no tempo se desenvolve uma onda periódica, né? Uma onda senoidal, ômega 0t. Então, ao invés de eu ter uma envoltória que é senoidal, onde dentro dela vive a onda periódica seno de ômega 0t, no caso do limite de ressonância, né, corresponde a ômega exatamente igual a ômega zero, que é o limite de epsilon tendendo a zero, né? A envoltória tem, como eu falei para vocês, tem esse comportamento. A envoltória é linear em t, então eu estou representando o valor da envoltória. Como é que eu calculo o valor da envoltória, né? Como é que eu calculo a envoltória? Eu tomo os valores máximos do seno de ômega 0t, ou seja, o seno de ômega 0t valendo 1, eu tenho uma função linear no tempo, né? Que começa na origem, né, em tempo igual começa em tempo igual a zero, né, em tempo igual a zero é zero, né, e aumenta linearmente com o tempo. Quando o seno de ômega 0t é menos 1, a amplitude tem este comportamento, né, uma função menos a sobre 2 ômega 0 multiplicado por tempo, é uma função descendente do tempo, né, partindo de t igual a zero. Os dois casos limites vão me dar o valor da envoltória. O valor da envoltória é o valor da amplitude modulada. Dentro dessa envoltória, que agora não é mais periódica, né, ela é linear no tempo, se desenvolve uma função periódica seno de ômega 0t. Certo? O que eu consigo ver aqui no caso do limite de ressonância? A frequência externa é exatamente o valor da frequência natural do oscilador. Eu vejo que a amplitude do movimento x de t, né, aumenta com o tempo, tá? Vai aumentando. Então, quando eu estou com o oscilador livre parado na origem e começa a cutucar ela com uma força periódica externa,
que tem exatamente a frequência natural do oscilador. O que vai acontecer, diferentemente do batimento, né, onde eu aumento até um máximo e diminuo até zero, e aumento de novo periodicamente até o máximo e volto a zero para a amplitude, aqui não. Quando o tempo vai aumentando, né, quando o tempo vai aumentando, a amplitude só vai aumentando de tamanho. O oscilador vai aumentando o valor da amplitude até o limite da rigidez da mola, né? Se eu estou falando do sistema massa-mola, por exemplo. Né? Então, o que está acontecendo aqui, quando eu vou aumentando o tempo, a amplitude aumenta cada vez mais de tamanho. Então, a partícula se desloca para cada vez distâncias maiores, os pontos de retorno estão se ficando para distâncias cada vez maiores e em torno do ponto de equilíbrio x igual a zero, a origem, né? Certo? Isso é o fenômeno de ressonância onde eu vou estourar o sistema, né? Eu vou estourar a rigidez da massa do sistema massa-mola. Se eu estou vibrando objetos, né? Onde esse objeto, sem colocar uma força externa, ela tem uma frequência natural associada, né? Que é a ômega zero, e eu coloco por fora uma força externa que tem exatamente a mesma frequência natural do sistema. Esse sistema vai vibrar e as amplitudes de vibração vão aumentar com o tempo até estourar. Tá? Então, tem vários exemplos onde ocorre esse fenômeno de ressonância, né? Onde eu tenho um sistema que vibra com a frequência natural ômega zero quando ele está livre, né? E quando eu coloco força externa periódica com a mesma frequência, o sistema vai estourar. Então, o sistema massa-mola vai estourar, a mola vai arrebentar. Ou, se eu estou com um vidro, né? Estou fazendo força externa via colocar ondas sobre este objeto, mas com frequência igual à frequência natural do vidro, né? Do objeto, isso vai estourar e assim por diante. Tem vários exemplos práticos, né? Desse fenômeno de ressonância, quando a gente tem um objeto que tem uma frequência natural de oscilação, e eu coloco uma força externa, né, uma energia externa que vem de fora, exatamente na mesma frequência. Né? Então, no caso do oscilador livre forçado, né, pode ocorrer duas coisas. Né? Muito próximo da frequência natural, eu posso ter batimento, então aumento e diminuição periódica da amplitude até um valor máximo, né? E também, se as frequências são exatamente iguais, a gente tem a ressonância, e na ressonância a gente tem a demolição, né? O rompimento do sistema para tempos muito grandes. Né? A minha amplitude aqui aumenta linearmente com o tempo. Tá? Eu também, não sei se eu consigo, não consigo aqui, se fosse no no Acrobat Reader eu conseguiria. Vou tentar aqui abrir o Acrobat Reader, eu conseguiria simular este caso aqui que a gente está analisando. Né? Aqui eu tenho uma simulação de um sistema massa-mola vertical. Né? E onde eu coloco uma força externa periódica. Né? Certo? E eu vejo o que acontece com a amplitude. Basicamente é o movimento periódico que o objeto vai ter. Né? Aqui eu consigo sim mostrar no Acrobat Reader, eu consigo mostrar. Só me permita mudar aqui. Eu vou fazer uma simulação desse caso de ressonância. Né? Certo, agora eu vou só aumentar um pouquinho o PDF. Mas...
Acho que é o suficiente para a gente conseguir enxergar, né? Então aqui eu tenho um sistema massa-mola vertical, no caso, já ele está em equilíbrio, né? Está parado em equilíbrio inicialmente. E a introdução de uma força externa periódica com uma frequência externa, ômega, exatamente igual à frequência do natural desse sistema massa-mola, que é ômega zero. O que acontece aqui é que tem a simulação da x de t, como eu mostrei ali, né? Você consegue ver que com o tempo está aumentando cada vez mais o valor da amplitude, né? Explicitamente, né? Certo? Então, aqui eu tenho uma simulação de um sistema massa-mola forçado, onde a força externa tem uma frequência exatamente igual à frequência do oscilador livre, né? Então, ver se aquela outra simulação eu consigo abrir aqui também para você ver. Deixa eu ver aqui. Good grammar and spelling are important. Ah, sim. Aqui, na verdade, é um vídeo, né, de oscilações forçadas, né, onde vocês conseguem visualizar, né, visualizar esse assunto que a gente tá comentando aqui, né. Deixa eu ver aqui para ver se eu consigo mostrar para você, né, o vídeo. E vocês conseguem ver na prática, né, esse tipo de sistema, né, assim, visualizado, né. Então aqui basicamente são objetos reais, né, dentro de um laboratório, né, de mecânica. Aquele link é um link de um vídeo, só vou colocar aqui com isso. Aqui tem então tá sendo feito um experimento real, né, onde eu tenho um sistema massa-mola, não sei se vocês estão enxergando, né? Eu tenho um sistema massa-mola e esse sistema massa-mola está sujeito a uma força externa, né? E no vídeo dá para acompanhar o que ocorre, né, com o sistema quando a gente introduz força externa controlável, né? Vou aumentar aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo, ó. Estão conseguindo estar colocando uma força externa, certo? E a sistema massa-mola começa, ele está mudando ali a frequência, né? Tá colocando intensidade maior na força, ou está aproximando a frequência, tá aproximando a frequência da força externa comparado com a frequência natural do oscilador, lembrando que a força externa está ali embaixo, né? É uma máquina que introduz, você consegue ver a ressonância? Estão rápido, lentamente aproximando a frequência da força externa da frequência natural do oscilador e eles agora estão controlando, estão mudando de volta a ser pequenas amplitudes, né? E assim eles fazem o exemplo num laboratório. Olha, aqui está bastante rápido o movimento, né? Aqui está claramente acontecendo o fenômeno da ressonância, né? Eles botaram uma frequência da força externa que é muito próxima da frequência natural do oscilador. Isso é um objeto real, né? Dentro de um laboratório, onde inclusive estão mapeando os valores de x, né, ou y, em torno do ponto de equilíbrio, né, do sistema massa-mola vertical, né, certo? Então, em bem detalhe aqui a manipulação da força externa e o que acontece com o sistema massa-mola vertical quando a gente vai mudando as frequências, né? Se a frequência não é igual à do natural do oscilador, o sistema não fica oscilação normal, né? Oscilação fraca, mas se a gente introduz efeito de ressonância,
a gente vai, em algum momento, vai estourar esse sistema da nossa mola vertical. Certo? Então, encerro aqui com vocês a questão dos osciladores forçados, né? Amortecido forçado ou só livre forçado. E na próxima aula a gente vai para a próxima área, né, de conteúdo. Mas encerro aqui a questão dos osciladores tanto livres quanto forçados, né, e amortecidos. Na aula que vem a gente vai fazer uma aula ou duas sobre osciladores não lineares, porque os osciladores que a gente analisou até agora são osciladores lineares, né? Tanto a força dissipativa é linear na velocidade e a força elástica, né, é linear na posição, né? A gente vai analisar na aula que vem os casos de osciladores não lineares, que envolve vários casos típicos, né, onde tanto a força dissipativa não é mais linear na velocidade, onde onde a força elástica, né, não é lei de Hooke, né, não obedece a lei de Hooke, obedece uma potência maior de x, né, por exemplo, quadrática, cúbica, na posição. Então, a gente vai analisar qualitativamente, né? Porque, em geral, o oscilador não linear, né? Oscilações não lineares são só solúveis numericamente, né? É difícil resolver equação diferencial não linear. Algumas são quase impossíveis de ser resolvidas, né? Então, no máximo, a gente vai fazer análises qualitativas, né? Numéricas, né? De como é que ocorrem essas oscilações não lineares, né? Então, oscilações não lineares, como eu estava comentando, então pode ocorrer de várias maneiras, ou a força dissipativa não é linear na velocidade, ou a própria força restauradora, né, não é linear na posição, é quadrática ou cúbica, né, com potências maiores de x, né? E a gente vai analisar como é que é qualitativamente o movimento para esses osciladores não lineares, e a gente vai fazer, claro, analiticamente um caso que é o pêndulo, né? O pêndulo completo, né, sem aproximações, não o pêndulo simples, né, mas o pêndulo plano, né, onde eu vou analisar um movimento pendular, onde o ângulo de partida, ou seja, as amplitudes são grandes, né, não o limite de um pequeno ângulo, que é o caso do pêndulo simples, né, a gente vai ver o caso completo, onde o pêndulo pode desenvolver amplitudes grandes, né. Necessariamente a equação de movimento é uma equação não linear que a gente vai ter que fazer um tratamento para saber qual é que é o comportamento, né, da solução para essa equação não linear. A gente vai sempre fazer aproximações por série, né, e a gente consegue obter qual é que é o resultado qualitativo do movimento fazendo uma expansão em série das forças, né, das forças externas. Né? Certo? Então, acaba por aqui. Então, nós voltamos na quarta. Voltamos ao assunto de osciladores, mas osciladores não lineares, né? E vamos ver os fenômenos que ocorrem, basicamente caoticidade, né? São movimentos caóticos, né? São movimentos que dependem fortemente das condições iniciais, né? E como é que a gente consegue analisar, né? Basicamente, a gente vai conseguir analisar qualitativamente o movimento dos osciladores não lineares analisando o espaço de fase, né? Então, é mais fácil olhar o espaço de fase do que resolver analiticamente as equações de movimento. Certo? Então, encerro por aqui. Na aula que vem, então, nós continuamos com os osciladores não lineares, né? Ou osciladores amortecidos com termos não lineares, tanto na força elástica quanto na força dissipativa. Certo? Alguma dúvida, algum questionamento? Tem bastante links nesse PDF, tá? Você pode ver as simulações ou mesmo simular, né, os fenômenos que a gente mostrou de batimento, de ressonância e assim por diante. Certo? Encerramos por aqui. Qualquer dúvida, podem mandar por e-mail. O PDF já está disponível no Moodle. Assim que ficar pronta a gravação, eu já disponibilizo para vocês. Tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Foi tranquilo? Certo, até quarta. Tá? Bom fim de bom descanso. Claro que essa semana, amanhã de noitezinha, máximo domingo de manhã, vai ter as atividades dessa semana, né? São os osciladores forçados, né? Amortecidos forçados, ou esse de batimento que a gente acabou de ver, né? Tanto os amortecidos ou não amortecidos forçados, né? São os tópicos da semana. Né? Até quarta, bom descanso. Nos vemos na quarta-feira com os osciladores não lineares, tá? Abração.
Até quarta. Bom fim.